Segundo a ótica de João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16. Se você achou, dá um amém para mim, por favor. Glória a Deus. Amém. Versículo 7 em diante diz assim, Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele fará o quê? Vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e há de anunciar a vós outros. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela riqueza dos detalhes que a tua palavra nos mostra. Quanto mais nós lemos e meditamos, mais o Senhor se revela a nós, Pai. Porque a tua palavra, ela é viva, ela tem vida. Então é por isso que todas as manhãs que nós acordamos, ela se revela a cada um de nós. Espírito Santo, obrigado por cada vida aqui presente, desde o menor até o maior. Obrigado pela disposição da tua igreja de estar aqui para ouvir a tua palavra. Nós pedimos ao Pai que o Senhor me dê graça, para que possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui Jesus está tendo uma das últimas conversas com seus discípulos, uma das últimas instruções, se eu posso dizer assim, que ele está dando aos seus discípulos. Ele está instruindo os discípulos o que haveria de acontecer. Ele estava dizendo aos seus discípulos de que, a partir de algum tempo, um tempinho depois, ele seria morto, ele ressuscitaria, no futuro ele voltaria, mas aqui ele estava dando uma instrução de que era necessário que ele fosse ao Pai, para que ele pudesse enviar uma outra pessoa. Se você voltar no capítulo 14, vai lá comigo, por favor, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15 de João. Amém? Só voltar uma página aí da sua Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra Consolador é Paracletos. Essa palavra no grego, ela tem alguns sentidos, mas com o mesmo propósito. A palavra Paracletos significa intercessor, advogado, amparador, ajudador, encorajador. Amém? A palavra Consolador aqui, o Paracletos, significa aquele que intercede por alguém, aquele que advoga a causa de alguém. Esse é o Paracletos. Foi daí que saiu a palavra advogado, dessa palavra aqui, Paracletos. Então você observa que Jesus está dizendo que ele vai rogar ao Pai, para que ele envie um outro Consolador, porque até então, Jesus ele era o Consolador, mas agora ele precisava ir para o Pai. Você vai entender no texto, que ele precisava preparar as moradas, para que nós pudéssemos estar lá. Jesus ele morreu, ressuscitou, hoje não está mais aqui em forma corpórea, hoje existe o Paracletos, o Espírito Santo. Queridos, não é Maria que intercede por nós, amém?
Não é Maria que nos leva até o Pai, é o Espírito Santo que intercede por nós ao Pai. Então assim, a religião ensina de uma maneira, não vou falar errada porque eles não entenderam ainda o propósito, mas de uma maneira equivocada. Você não vê em nenhum momento na Bíblia Maria, sendo a intercessora de Jesus ao Pai. Eles pegam aquele texto de João, capítulo 2, quando ela está ali falando com Jesus sobre a questão do vinho, mas não tem nada a ver, o contexto não tem nada a ver com questão de intercessão. Então eu não vou dizer, não quero julgar, e eu não julgo, eu amo a vida deles e quero realmente cada vez mais estar próximos a eles. Mas nós precisamos entender que o intercessor, o que advoga a nossa causa diante do Pai, é o Paracletos, é o Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aí o texto diz assim, que ele vai rogar para enviar outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele vai estar conosco quando? Para sempre. Para sempre, porque Jesus não estaria mais, Ele estaria aqui para sempre. O Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então o que ele está dizendo? Olha, a partir desse momento em que eu estiver com o Pai, eu não serei mais o Deus conosco, Emanuel, eu serei o Deus habitando em vós. Então hoje nós não temos mais o Emanuel, o Deus conosco, nós temos o Espírito habitando em nós. Ele não é mais conosco, ele é em nós. Você está entendendo? Ele habita dentro de nós, ele está dentro de nós. Então é isso que Jesus está ensinando. Ele fala no verso 18: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meu Deus, que coisa doida, era para você dar uma glória a Deus aí agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Então ele está dizendo aqui, a partir de João 14, 15, 16, depois no 17, Jesus ele ora por si mesmo, e assim por diante, até chegar na cruz. Ele está dando uma instrução de que um Espírito viria e falaria de toda a verdade. Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele vai ensinar toda a verdade. Ele vai fazer-nos lembrar de toda a verdade. É o Espírito Santo que habita em nós, amém, queridos? É o Espírito Santo quem conduz as nossas vidas. É o Espírito Santo que está lá desde o princípio, pairando sobre a face das águas, movendo-se sobre a face das águas. A palavra pairar ali, no hebraico, em Gênesis 1, quando a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, a palavra pairar é guardar, é vigiar. O Espírito estava vigiando a face do abismo. O Espírito estava vigiando, guardando, esperando uma ordem de Deus para que ele pudesse se movimentar de novo. Esperando uma ordem de Deus, uma palavra de Deus para que as coisas começassem a acontecer. No versículo 3 você vê lá que Deus começa a liberar a palavra, e durante 6 dias pela palavra o mundo foi criado. Amém? Então ele está desde lá de trás. Desde lá, de mais de 6.000 anos atrás, o Espírito está lá, movendo durante toda a Bíblia, andando por toda a palavra. E você pode observar em todos os textos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia, que esse Espírito Santo, apesar de no Antigo Testamento não ser chamado de Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito, é a mesma pessoa. Ele estava se movimentando. Ele sempre está se movimentando. O Espírito Santo não é um espírito letárgico. O Espírito Santo ele se movimenta. Ele está trabalhando, ele está agindo, ele está operando, ele está fazendo. E aqui Jesus está dizendo o que ele iria fazer: nos revelar a verdade. Quando você vê o texto aqui, quer ver? Vai lá comigo em João 16. Ele fala no versículo 7 que ele virá, convém que ele venha. Ele precisa vir, né?
E quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele descreve o porquê do pecado, ele descreve o porquê da justiça, ele descreve o porquê do juízo. Aí ele diz assim, olha, não posso falar muito mais, porque vocês não vão suportar ouvir isso agora. Mas aí o verso 13 diz assim, quando porém vier o Espírito da... A palavra verdade é aletheia. A palavra verdade, essa tradução da palavra verdade significa nada ficará em oculto. Nada permanece em oculto, nada permanece escondido. Quando ele diz que o Espírito virá e nos revelará a verdade, a aletheia, não é nada dissimulado, não é nada que vai te enganar. Isso consola meu coração. E eu começo a crer, como estudioso da Bíblia, que toda a Bíblia é verdade para a minha vida. Eu começo a entender que desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, o último versículo, toda a palavra é a verdade para a minha vida, e tudo que está escrito há de se cumprir um dia. Isso é aletheia, não é nada dissimulado, não é nada enganoso, você está entendendo? Essa palavra grega significa o verdadeiro que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é e que existe como é. Se você pegar aqui, essa palavra verdade é aquilo que qualquer assunto que diz respeito à palavra nunca vai te enganar. Ela sempre vai se manifestar como verdade. Ela sempre virá como verdade para o ser humano. E com respeito a Deus vai executar todo o seu propósito. Executar todo o seu propósito. Então descansa teu coração, porque a verdade da palavra, ela executa o propósito de Deus na sua vida. A verdade da palavra, ela traz a execução daquilo que Deus planejou para a tua vida. Por mais que você ache que isso não vai acontecer, mas vai acontecer. E aqui você vê a verdade, se eu posso dizer, nua e crua, do que o Espírito Santo vai fazer. Ah não, pastor, quem é o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo é o meu consolador. Não, ele não é só isso. Porque se você observar na Trindade, há um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito. Eu já falei isso aqui esses dias, eu ensino no discipulado isso. Na primeira lição da Bíblia eu ensino isso. Nós cremos num Deus que é triuno. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito. Isso fala de unidade, eu falei aqui esses dias sobre unidade, acho que domingo passado, se eu não me engano. O que é unidade? São essas três pessoas com propósito, com funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Qual foi a função do Deus Pai? Criar todas as coisas, não foi isso que ele fez? E Deus criou. Qual foi a função do Deus Filho, do Filho Jesus? Trazer salvação ao ser humano, não é isso? Ele não fez isso? Resumindo para você, o Deus Pai cria todas as coisas, o Filho vem para trazer salvação, e o Espírito, que está no nosso meio, que habita em nós. O Espírito ele vem com a função de encorajar, o Espírito vem com a função de consolar, o Espírito vem com a função de advogar a nossa causa diante do Pai. Sim, mas aqui eu gosto de ir muito a fundo na Bíblia, isso é muito raso. Eu queria saber qual mais era a função do Espírito. E Deus me trouxe para esse texto. E aqui eu vejo toda a função do Espírito Santo. Aqui eu vejo todo o aspecto do Espírito da verdade. Eu vejo todas as características, a partir do versículo 13, da pessoa do Espírito Santo. Você está pegando até aí? Está ganhando no teu espírito aí? O primeiro aspecto do Espírito da verdade, ele diz assim, quando porém ele vier, o Espírito da verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai te guiar, para onde? Lê comigo aí, irmão. Põe aqui para mim, filha, senão o povo tem preguiça de ler na Bíblia. Só pode ser isso, não é possível. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em o quê? Não só em verdade, mas em toda a verdade. Se a tua versão não diz toda a verdade, escreve toda a verdade aí. Ele nos guiará não somente na verdade, mas em toda a verdade. Que verdade? De Gênesis 1 a Apocalipse 22. Em toda a verdade. Qual é a função do Espírito? Guiar o seu povo, guiar a sua igreja em toda a verdade. E ser guiado na verdade não é apenas na informação, você conhecer a palavra. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra,
conhece a palavra, sabe onde está texto, sabe onde... Eu admiro pessoas assim, que sabem onde está texto, sabem onde está versículo, sabem onde está isso, onde está aquilo, mas conhecer é diferente de viver. O Espírito não quer guiar você para conhecer a verdade, Ele quer guiar você para você viver a verdade. E quando Ele diz que vai guiar, você vai indo mais a fundo. Quando Ele diz que vai guiar, na verdade, não é apenas informação ou conhecimento, ou simplesmente algo que você adquire através do estudo, porque se você quiser conhecer a Bíblia, é só você fazer teologia, você vai entender e vai estudar sobre ela. Mas queridos, não tem como estudar sobre Deus se você não vive. Eu vou repetir. Tem gente ainda que não acordou. Já são 10 horas da manhã. Quando a Bíblia diz que o Espírito vai nos guiar por toda a verdade, não é apenas conhecimento, não é apenas você ter informação ou você adquirir algo em estudo. Porque se você quer conhecer a Bíblia, faça teologia. Você vai conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas conhecer é diferente de viver. Queridos, a teologia, ela não explica a Deus. Ela não explica a Deus. A teologia não tem como, a ciência não tem como explicar a Deus. Você só explica a Deus vivendo uma vida com Deus. Isso demanda intimidade, isso demanda esforço, isso demanda dedicação. Essa palavra guiar aqui é algo que penetra no íntimo do nosso ser, de forma que nos tornamos a personificação dos ensinos. Vou repetir. Quando a Bíblia diz que Ele vai nos guiar em toda a verdade, Ele está dizendo que toda a informação que você colhe daqui de dentro, toda a informação que você pega daqui de dentro, ela se torna algo personificado na tua vida. Ela começa a fazer parte da tua vida. Esse livro não vai mais ficar para fora. Esse livro ele vem para dentro de você. Você entendeu? Quando ele diz que vai nos guiar perante a verdade, durante toda a verdade, ele está dizendo que a palavra, ela tem que ser personificada em nós. Nós temos que deixar de viver o que nós somos e começarmos a viver o que Ele é. Essa vida que você vive, você não pode viver mais. Essa vida de pecado, você não pode viver mais, porque o Espírito Santo está aqui nos guiando em toda a verdade. Então, se você diz que tem o Espírito Santo na sua vida como uma pessoa, ele tem que te guiar por essa verdade, mas não a título de informação, não a título apenas de escrita, mas a título de vida, de você pegar todos os ensinos da palavra e começar a viver. É difícil, eu sei que é, mas a palavra diz que nós temos que crescer a estatura do varão perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, mas Ele é perfeito. E nós temos que buscar esse crescimento. É por isso que você tem que mergulhar, o que eu disse? Nas águas do Espírito da verdade, ansiando em viver uma vida de verdade. Porque, queridos, essa vida que o mundo mostra aí fora é uma mentira, é um engano. Essa vida que as pessoas mostram no Facebook, nas redes sociais, é engano, é mentira. Pode reparar, a pessoa quando tira muito selfie, pode reparar, eu já conversei com psicólogos, com pessoas entendidas nesse assunto. A pessoa quando ela tira muito selfie, muita foto de si mesma, ela tem problemas seríssimos de autoafirmação. Seríssimos de autoafirmação. Ela precisa se autoafirmar em alguma coisa, ela tem que ter as curtidas ali, porque aquilo massageia o ego dela. Mas se ninguém curte, e se aquela pessoa que não gosta dela não curtir, aí ela fica mais doida ainda. Porque aquela pessoa que ela não gosta, tem que curtir. Qualquer semelhança será mera coincidência. E se você é assim, você vai sair curado daqui hoje. Porque você não precisa ser guiado pelo engano, pela falsidade, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu ouvi um pastor falar um tempo atrás, de que
Eu estou aqui em cima do púlpito e eu vejo o rosto de cada um de vocês, sim ou não? Qual é o único rosto que eu não vejo? O meu. Porque Deus não me criou para olhar para mim mesmo, Deus me criou para olhar para cada um de vocês. Quem criou a selfie não foi Deus, foi o homem. Você vê aqui na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Deus nos criou para olharmos uns para os outros. Eu não consigo ver minha face. Eu só vejo minha face se eu vou diante de um espelho. Deus não me criou para olhar para mim mesmo. Deus me criou para olhar para você. Quem criou a selfie foi o homem, não foi Deus. E as pessoas que agem dessa maneira têm problemas seríssimos emocionais. Emocionais. Quem tem, diga amém. Porque quando você mergulha nas águas do Espírito, vai comigo no Salmo 42, por favor. Ansiando em viver uma vida de verdade, você não precisa viver um engano. Salmo 42. Traga a sua Bíblia para a igreja. Não fecha a Bíblia enquanto o culto não termina. Você precisa examinar o que eu estou falando. Amém? Você tem que examinar se o que eu estou falando é verdade. Você tem que examinar, senão eu vou começar a jogar informação na sua cabeça, vai ficar falando amém para tudo. Você precisa, traga a Bíblia de papel. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui o salmista está dizendo que ele se compara a uma corça que tem sede por águas correntes. Se você pegar a corça, o cervo, esse animal, ele exala um cheiro muito forte. É um cheiro muito forte. E é fedido mesmo. E isso atrai os predadores. Ele está fazendo essa comparação, ele está fazendo essa analogia, ele está fazendo essa... Não é uma parábola, mas é algo comparativo para você entender. Essa corça somos nós. Eu não estou chamando ninguém de fedido aqui. Amém? Por favor. Mas a salvação, ela exala para Satanás um cheiro forte. E ele não quer que você seja salvo. Satanás não quer que você se salve. A salvação, ela trouxe um prêmio para nós, mas para Satanás exala um cheiro muito forte. E aqui o salmista está dizendo assim, que a corça, como ela exala esse cheiro muito forte, ela atrai os predadores. Por que ela anseia pelas águas correntes? Porque água parada não tem oxigênio, mas água corrente ela oxigena. E ela anseia pelas águas correntes, porque quando ela vê um rio, ela mergulha nesse rio. Quando ela mergulha nas águas correntes, ela não fica ali perto, ela mergulha nessa água. Imediatamente o cheiro dela dissipa no ar. E os predadores não podem pegar. Então o que o salmista está dizendo? Como suspira a corça, como anseia a corça pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Porque, queridos, a alma é a sede dos desejos, das vontades e das emoções do ser humano. E a tua vontade exala um cheiro alto para Satanás, exala um cheiro forte para Satanás. É por isso que nós somos guiados pela verdade. Quando eu sou guiado pela verdade, eu não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade daquele que me enviou. Por isso que Jesus dizia: eu não vivo aquilo que eu vivo aquilo que o Pai mandou viver. Eu não faço as coisas por mim mesmo, eu faço as coisas que o Pai mandou fazer. Jesus não tinha vontade aqui na terra. A vontade dele era viver a vontade do Pai. E a igreja de Jesus, ela tem que parar de viver a vontade dela. Se ela quer ser guiada pelo Espírito da verdade, nós temos que deixar de viver a nossa vontade e começarmos a viver a vontade do Pai. Que aí você mergulha nessas águas e o cheiro é dissipado e Satanás nem toca em você mais. Ele nem chega perto de você mais. Não precisa abrir, mas o Salmo 51, versículo 6 diz:
Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Olha o que o salmista está dizendo: eu sei que o Senhor quer estabelecer a verdade do Senhor em mim. E ele continua: e o meu coração ministras a tua sabedoria. Você sabe que esse salmo foi escrito por Davi quando ele comete o pecado de adultério e assassinato. Foi esse salmo que ele escreve. Quando Natan o aponta, quando Natan diz quem era aquela pessoa que tinha matado a ovelha, e o Senhor dá esse salmo para ele. Se você observar na Bíblia, queridos, e ver um filho de Davi, chamado Salomão, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio da face da terra, o homem mais rico da face da terra da época. Mas Salomão, em uma primeira parte da sua vida, ele andou sim como andou seu pai Davi, mas em um determinado momento ele se perdeu no meio do caminho. Porque ele casou com várias mulheres. Quantas mulheres Salomão casou? Com 1000. Agora, irmão, eu fico pensando assim, vamos abrir um parênteses aqui para a gente dar uma relaxada, que a palavra é forte. Imagina 1000 sogra. Olha para a sua esposa que está do seu lado, seu esposo, seu fala assim, imagina, 1000 dela, assim, na terra. A minha está aqui, eu falo na cara dela aí. Imagina 1000 dela na face da terra. Estou falando só para os maridos falar para a esposa também, irmão. A esposa também. Um dia depois de um culto, um irmão falou assim, pastor, eu amo a minha sogra. Eu falei, que bênção, pai, eu também amo a minha. Nossa, mas eu amo demais a minha sogra. Ainda bem que ela morreu, de tanto amor que eu tinha por ela. Eu amo ela mais depois da morte do que na vida. Eu falei, rapaz, não exagera no apelo também. Mas Salomão, ele foi o homem mais sábio, sim, mas porém ele não andou na verdade. Se você observar o que Salomão escreveu, os provérbios de Salomão, Eclesiastes, você vê a sabedoria de Salomão expressa na Bíblia, é tudo na primeira parte da vida dele. Tudo na primeira parte da vida dele. Mas tudo que Salomão escreveu, infelizmente, tudo aquilo que ele expôs para nós, em determinado tempo ele não viveu mais. Sabe por quê, queridos? O problema não é como você começa. O mais importante, perdão, não é problema, né? O mais importante não é como você começa, é como você termina. Quem está fazendo odres novos aqui, você vai ver na segunda parte do odres, no segundo semestre, você vai ver uma lição chamada Terminando Bem. É a última lição do módulo 2. Você vai ver uma lição chamada Terminando Bem. Porque o mais importante para Deus não é como você começa, é como você termina. O mais importante nesse caso para Salomão não foi como ele começou, foi como ele terminou. Você sabia que Salomão terminou um homem idólatra? Um homem que se curvava a vários deuses, porque ele tinha mulher egípcia, ele tinha mulher de tudo quanto é tipo. Mulher de tudo quanto é tipo. E Salomão acabou sendo um homem debaixo de opressão e de maldição por causa da falta de verdade dentro dele. Será que não é isso que muitas vezes acontece conosco? Pela falta de verdade que existe muitas vezes na igreja, nós deixamos de viver os propósitos da verdade de Deus. Está entendendo? Queridos, nós devemos andar de acordo com como Ele nos revela. Ele quer que a verdade esteja em nossa mente e em nosso interior. Você está no Salmo aí ainda? Vai lá no 86, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Salmo 86, versículo 11. Você está feliz ainda? Eu estou pregando isso porque eu te amo. E porque Jesus te ama muito mais ainda. Salmo 86, versículo 11, por favor. Depois você lê todo o Salmo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha o que ele está dizendo. Vamos inverter a ordem do versículo, né? Como que eu ando na verdade? Se o Senhor me ensina o seu caminho, sim ou não? O que nós estamos fazendo aqui todo culto? Ensinando para você andar como? No caminho dele. Então eu só posso andar na verdade
se eu sou ensinado pelo Senhor. Amém? Por isso que igreja que não tem ministério de ensino é uma igreja que vai ter problema. Ela vai ter problema. Não estou dizendo que não é igreja de Deus, amém? É igreja de Deus. Mas ela vai ter problema porque não tem fundamento. Jesus diz assim, ó: errais por não conhecer ensinamento, as escrituras, amém? E nem o poder. Nós erramos por duas coisas: por não conhecer. Conhecimento vem através de ensino, sim ou não? E quando eu recebo o ensino, eu começo a viver o poder. Uma igreja com muito poder tem problema. Uma igreja com muito ensino tem problema. Então tem que ter equilíbrio. Por isso que a gente tem que estabelecer os 5 ministérios na igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A igreja tem que caminhar nos 5 ministérios para que a gente não viva no engano. Você está vendo a seriedade de se viver dentro de uma igreja? Amém ou não? Você entende isso? E queridos, hoje está muito escasso igreja que ensina. Porque hoje a pessoa joga um monte de informação de cima do púlpito para as pessoas, e é por isso que eu disse para você: fica com a Bíblia aberta, fica com a Bíblia aberta, para você conferir o que nós estamos falando aqui. Você está entendendo? Para você ir para casa, tem pessoas que falam assim: pastor, quando eu vou para casa, eu pego todos os textos que você pregou e eu vou meditar de novo. Eu falei: é isso que você tem que fazer. Porque se eu falar alguma coisa minha aqui em cima, você vai falar: não, pastor, aquilo que o senhor falou não está na palavra, e nós vamos corrigir juntos. Você entende isso? Então ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para somente temer o teu nome. Nosso coração tem que estar somente para temer o nome dele. Não precisa abrir, mas na primeira carta de João, lá no final, no capítulo 2, versículo 6, eu amo esse texto. Ele diz assim: aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Meu Deus. É sério isso? É sério isso? Demais. Aí se você voltar para João 16, nós vamos para o segundo aspecto. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha o segundo ponto: não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver o quê? Ouvido. Qual é outro aspecto do Espírito da verdade, do Espírito Santo? Primeiro, é nos guiar em toda a verdade. Entendeu aí? Consegui passar para você? O segundo aspecto, ele nunca fala de si mesmo. O Espírito Santo nunca fala dele. Se você pegar isso da vida de Jesus, Jesus nunca falava dele. Falava de quem? E o Espírito vai falar de quem agora? De Jesus. Então o Espírito, ele nos guia pela verdade, porque a verdade vai nos revelar quem é Jesus. A verdade vai nos revelar quem Jesus representa para nós. Ele nunca fala de si mesmo, mas daquele que está procurando exaltar. E quem ele exalta? O Senhor Jesus. Toda igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Jesus no centro. Toda igreja, todo evangelho precisa passar pela cruz. Evangelho que não passa pela cruz não é evangelho, é fábula. E a Bíblia diz sobre fábula, que nos últimos dias viriam homens que contariam fábulas. Fábula é algo que não existe. E tem muito evangelho que não existe. Amém ou não? Então o Espírito Santo, ele não é só o consolador, o ajudador, ele nos guia. E ele não fala dele mesmo, ele fala de Jesus. Amém? Você vai ver a função do Espírito Santo aqui sempre falando de Jesus. Terceiro ponto, está aqui também no versículo 13. Não falará de si mesmo, a segunda parte, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de... Perdão. O segundo ponto está aqui, ó. Ele fala, não falará de si mesmo, perdão, esse é o quarto ponto. O segundo ponto, o terceiro ponto é, mas dirá tudo o que tiver o quê? Ele não fala de si mesmo, mas ele fala o que ele
Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro aspecto do Espírito Santo, do Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele nos diz apenas aquilo que o Pai e o Filho diz. Ele simplesmente, por isso que Jesus fala assim, ó, eu vou vos enviar um outro Consolador. Essa palavra outro ali, tem um significado assim no grego. Ele tem a mesma característica que eu. Quando ele diz assim, eu vou enviar um outro Consolador, ele está dizendo assim, ele é igualzinho a mim. Então ele vai continuar fazendo o que eu fiz. Amém? Você entendeu? Então o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala apenas aquilo que ele ouve. O Espírito, ele diz apenas que o Pai e o Filho diz. Esse precisa ser também o nosso segredo, querido. Se nós somos guiados pelo Espírito da verdade, o segredo que o Espírito Santo nos revela aqui é que nós temos que falar aquilo que o Pai e o Filho diz. Você tem que viver uma vida que o Filho viveu, mas também dizer aquilo que o Filho diz, pensar aquilo que o Filho pensa, agir como o Filho age, olhar para onde o Filho olha. Você está entendendo? Tocar naquilo que o Filho tocou, porque o Espírito sempre vai trazer isso, ele vai dizer aquilo que ele ouve, então ele vai fazer aquilo que o Filho fazia. E se você pegar a vida de Jesus, você vai ver assim, Jesus dizendo, ó, o Filho faz o que vê o Pai. Jesus nunca fez coisas da cabeça dele aqui. Ele nunca chegou e falou assim, eu vou fazer isso aqui agora, porque, não pai, eu acho que é melhor, porque o senhor é daquela geração passada, o senhor era um Deus que matava, então agora eu vou mudar. Ele fez isso? Não. A Bíblia diz que os 613 mandamentos do Antigo Testamento, Jesus resumiu, pegou. Cara, se você estudar isso, a vida de Jesus, eu convido você para se aprofundar nisso. Jesus pegou os 613 mandamentos do Antigo Testamento, não era só 10, são 613 mandamentos do Antigo Testamento. Ele cumpriu todos. Você não entendeu? Sabe por que ele cumpriu todos? Porque eu e você não somos capazes de cumprir. Ele diz na palavra, ele diz, eu não vim para abolir os mandamentos, eu vim para fazer cumprir. E cumprir em quem? Nele. O homem não é capaz de cumprir a lei, mas Jesus veio, cumpriu a lei. Ele pegou todos os 613 e ficou tudo num balaio e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como eu vos amei. Ele viveu, Jesus, grava isso, está sendo gravado. Jesus viveu os 613 mandamentos e os cumpriu. E aí ele diz assim, eu faço apenas o que eu vejo meu Pai fazer. Meu Deus do céu. Aquele que é guiado pela verdade, ouve o que o Pai diz e depois compartilha a verdade com os outros. O que é que você tem compartilhado nesses dias? Lá no seu trabalho, o que você tem compartilhado? Na sua família, o que você tem compartilhado? Porque se você ouve o Pai, você é guiado pelo Espírito, ouve o Pai, você precisa compartilhar aquilo que você ouve. Será que aquela pessoa que tanto você convida para vir para a igreja, ela não vem porque ela ouve de você aquilo que não é verdade? Desculpa, eu vou abrir um parênteses aqui, mas vou ser sincero com você. Ou raça mentirosa, ou raça crente para ser mentirosa. É nós. O cara se converte e fica mentiroso. Eu nunca vi coisa igual. Como mente? Como mente? E o pai da mentira quem é? Acabou. Então ele não é. Então Deus não é teu pai. Se você mente, Deus não é teu pai. Se você mente, quem é teu pai? Acabou, irmão. Você sabe, você conhece a Bíblia. Agora, conhecer é diferente de viver. Falta mais 2 pontos ainda. Você tá preparado ainda para ouvir? O raça para ser mentirosa é crente. E cara, você olha para a cara da pessoa, você fala assim, nossa, você está mentindo, velho. O Espírito faz a gente discernir isso. Você fala, cara, o cara está mentindo, velho. O cara está mentindo.
Será que aquela pessoa que você convida, ela não vê você fazendo o que o Pai faz? Será que aquela pessoa que você convida para vir para a igreja não é... Oh, queridos, a gente tem que parar de convidar pessoas para vir para a igreja. A gente tem que começar a viver a vida de Jesus para as pessoas serem atraídas para vir para a igreja. Cara, tem que olhar para você e falar assim: cara, eu tenho que ir com você onde é que você vai de domingo, velho. Porque não é possível, meu. Você era uma coisa, agora você é outra. A pessoa olha para você e fala assim: velho, você mudou do dia para a noite. Como que é possível? Ah, é possível, cara. Tem um homem chamado Jesus. Esse rapaz aí não é gente, não. Você está entendendo? Para de convidar as pessoas de vir para a igreja. Começa a viver a palavra e as pessoas serão atraídas por você. Sério isso, né? Abre comigo em Tiago capítulo 1. Fica tranquilo que eu não vou estragar seu almoço, não. Quem vai estragar é Jesus. Eu vou dormir depois dessa palavra. Agora você, eu não sei se você vai dormir. Porque essa noite eu quase não dormi por causa dessa palavra. Mas essa noite eu vou dormir, Jesus. Tiago capítulo 1. Versículo 19. Olha o que Tiago está dizendo. Entendam isso. O que ele está começando? Olha como ele começa o texto. Sabei isto, mas eu gosto dessa minha versão que diz assim, ó. Entendam isso. Meus amados, o quê? Ele está falando para quem? Para os irmãos. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para... Mas não se apressem em falar e nem se irar. Eu peguei a NVT aqui para trazer um pouco mais. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi o quê? Eu tenho que aceitar a palavra que foi implantada em mim. Você está ouvindo essa palavra agora, você tem que aceitá-la. Pastor, mas eu posso rejeitá-la? Pode. Se você não quiser, você não recebe para dentro de você. Como que você não recebe para dentro de você? Você não pratica. Porque a palavra tem que ser o quê? Você vai ler aqui. Portanto, removam a impureza, ó. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, para que ela, pois ela tem poder para salvar. O que é que tem poder para salvar? A palavra. Só a palavra salva. Homem não salva, igreja não salva, denominação não salva, bispo não salva, apóstolo não salva, padre não salva. Quem salva é a palavra. É a palavra. Olha o versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Você viu que eu comecei o culto falando que quem conhece é diferente de viver? Então você tem que pegar a palavra, não se limitem só a ouvir, viva ela. Está entendendo? Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Meu Deus, os amigos vão se afastar de mim. Se é teu amigo, não se afasta. Se não é amigo, vai se afastar sim. Mas se é amigo, estou falando amigo, ele não se afasta, ele vai querer o que você tem. Faz isso. Olha o versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo. O que eu falei agora há pouco? Que a gente foi criado para olhar uns para os... Mas tem gente que só olha para o espelho. Mas quando o cara olha para o espelho, ó, quando ele se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, e perseverarem nela, e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes, ou bem-aventurados, em tudo o que fizer. Quer ser bem-aventurado na sua vida? Põe a palavra em prática. Você não precisa nem de campanha. Põe a palavra em prática. Tudo que você fizer, você vai ser bem-aventurado. Queridos, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é obediência na palavra. Quer ser próspero? Obedeça a palavra. Quer ser próspero financeiramente? Obedeça a palavra. Quer ser próspero no seu casamento? Obedeça a palavra. Quer ser próspero lá no seu trabalho? Obedeça a palavra. Tem segredo? Estou te revelando. Se era segredo, estou te revelando agora. Porque Jesus manda a gente revelar esse segredo.
Não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 10, versículo 27 diz assim: o que eu lhes digo na escuridão, Jesus dizendo, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos teus ouvidos, proclamem dos telhados. Olha o que ele está dizendo. O que eu estou falando para vocês aqui pode ser segredo, estou sussurrando para vocês, mas agora que vocês estão ouvindo, sobe nos telhados e começa a gritar. E diz o que você ouviu, diz o que você está ouvindo, fala para as pessoas. Você está entendendo? E muitas vezes esse falar é a sua prática de vida. Esse falar é você agir pela palavra, é entender a palavra e viver essa palavra. Foi assim, queridos, que Jesus nos ensinou. Ele nos fala, a gente precisa proclamar. Ele nos fala, a gente precisa dizer. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha. O pessoal olha para você e fala assim: você é crente? É, então. Cara, não tem então, meu. Você é ou você não é, velho. É sim ou não? Eu sou, cara, tenho prazer, tenho orgulho de ser, porque Jesus salvou minha vida. Eu estava indo para o inferno e hoje Ele me trouxe a salvação. Cuidado, hein, que a Bíblia diz que quem se envergonha do filho, o pai se envergonhará dele. Quem se envergonha do filho, aqui na terra, a Bíblia diz que o pai vai se envergonhar daquele que se envergonha do filho. Já leu isso na Bíblia? Está em João. Então cuidado. Está entendendo? Se você for comigo em Isaías capítulo 50, vai lá para mim. Capítulo 50 de Isaías, versículo 4. Já estamos quase no fim aqui. Acha para mim aí. Isaías capítulo 50, versículo 4. Se você achou, diz: Deus é bom. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, ou língua de instruídos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha lá. Ele me deu língua de instruído. Quando eu conheço a palavra, eu vivo a palavra, eu tenho palavra para dizer coisa boa ao cansado. Para aquele que chegar do seu lado e falar assim: ó, cara, minha situação tá difícil. Mas sabe o que a gente faz? Tá difícil mesmo, cara. Ó, eu vou dizer uma coisa, vai ficar pior. Não é assim? Só que aqui está dizendo, ó, que Ele nos deu boa palavra, nos deu língua de erudito, para a gente ter uma boa palavra para o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Quando? Fala, pessoal do seu irmão, tem que acordar cedo. Se você não é chegado em acordar cedo, você está fora da Bíblia. Que isso, pastor? É fofura. Eu não estou dizendo que um dia você não pode dormir até mais tarde. Você está cansado. Não estou dizendo isso. Mas você tem que ter vontade de acordar cedo. Para quê acordar cedo? Irmão, para que acordar cedo? Ele diz: Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça. Então para que você tem que acordar cedo? Para ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que de madrugada me buscam, me encontram. Queridos, Deus tem um segredo na madrugada. Ai, a fila é menor. Madrugada fala de ordem de prioridade. Então Ele fala: acorda cedo para ouvir a voz de Deus. Quando que o maná descia no deserto? Quando que o maná caía para o povo do deserto? A Bíblia diz na quarta vigília. Sabe qual é a quarta vigília? Entre 3 a 6 horas da manhã, antes do sol nascer. E quem é o maná no Antigo Testamento? Quem representa o maná no Antigo Testamento? Jesus! É o pão vivo que desceu do céu. Então você tem que buscar a Deus nas primeiras horas do seu dia, porque depois o sol sai. O sol, quando ele saía depois das 6, ele derretia o maná. E eles ficavam sem comer, quem não acordava cedo. Quem não acorda cedo fica sem comer. Eita mistério! Quem não acorda cedo morre de fome espiritual.
Está entendendo aí? Eu aprendi isso com o meu pastor, irmão. Eu aprendi isso com o meu pastor. De buscar a Deus na quarta vigília da noite. Entre das 3 às 6 da manhã. Meu Deus, você não tem ideia o que Deus faz na madrugada. Está entendendo? Ah, pastor, mas eu vou acordar de madrugada. Ah, eu vou morrer de cansado o resto do dia. Você vai passar cansaço mesmo. Porque na madrugada Deus te renova. Ele te fortalece. E a hora que você levanta, você fala, meu Deus, parece que eu dormi 15 horas. Porque é o Espírito que vai falar com você. E antes do mundo te atingir, a palavra já te atingiu. Você tem disso ou não? Ah, Jesus. Uma outra versão diz assim: o Senhor soberano me deu palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados, todas as manhãs. Quando? Todas as manhãs, Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Quantas manhãs o Senhor quer abrir seu entendimento? Tá pegando aí? Eu não falei de relacionamento no meio da semana aqui? O que atraía a presença de Deus no jardim? Adão e Eva acordando cedo, esperando Deus chegar. E ele vinha só no final do dia, mas eles ficavam ali esperando Deus chegar. Você está entendendo? Queridos, Jesus foi o maior mestre em ensinar, porque os seus ouvidos sempre estavam abertos para ouvir as instruções do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pegar a vida de Jesus, vai ficar algo redundante aqui, mas muito poucas vezes Jesus comia. Jesus comia muito pouco. Jesus, na sua vida ministerial, ele tinha pouco tempo para comer. Mas todo dia, o que eu disse? Ele orava. Jesus quase não tinha tempo para comer. Mas todas as manhãs, ou de madrugada, ele parava para ouvir o Pai falar. Sabe qual é o problema hoje? A igreja quer comer. Quer comer. Tem tempo para tudo. Esse comer não estou falando só comida. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para parar para ouvir a Deus. Quando para ouvir, o telefone toca, as crianças choram, a mulher endemonia, o homem endemonia, né? É assim dentro de casa às vezes, né? Na minha não, porque eles já sabem, quando eu vou para orar, já sabem que o negócio tem que parar. E eu não aviso ninguém que eu vou orar não. Eu estou ali, eu já levanto e já vou. Em casa já sabe, Satanás nem se atreve em fazer alguma coisa lá dentro de casa mais. Mas não é assim? Vai orar, aí toca o telefone, aí toca a campainha, aí leva o celular junto. Não leva o celular no teu secreto. Desliga essa jossa. Não vai quebrar se ele desligar. Você não sabe nem se tem botão que desliga seu celular, né? Porque nunca desligou na vida seu celular. Você vê que está acabando a bateria. Dá desespero. Ai, está acabando minha bateria. Ai, está acabando minha bateria. Tem que queimar essa desgraça. Leva o celular para orar. Eu nunca vi levar o celular para orar. Aí está orando, desperta ela. Brum. Aí você está ali lendo a Bíblia, mas o celular chama mais tua atenção, porque está do lado da Bíblia. Aí você fecha a Bíblia e vai ver o que o celular está falando. Ah, geração preguiçosa de buscar a Deus. Uma geração preguiçosa de buscar a Deus. Uma geração preguiçosa de orar. Fala de marcar vigília aqui para você ver quantas pessoas vêm na vigília. É só a gente ver na semana de oração. Geração preguiçosa. Ah, eu participava daquelas vigílias, né, velho? Virava da meia-noite, das 10 até as 6 da manhã, rasgando a oração. Não parava para comer não, irmão. 6 horas rasgando a oração, o sol raiava, aí que a gente ia tomar café da manhã. E olha lá ainda, já está tão embriagado que nem café a gente queria tomar mais. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Uma geração preguiçosa para ouvir Deus falar. Aí vai atrás do homem. Vai atrás do profeta. Porque tem preguiça de ouvir Deus falar. Está entendendo? Queridos, observa, eu quero que você leia sobre a vida de Jesus.
Ele pouco tempo tinha para comer, mas para buscar Deus era todo dia. Era todo dia. Você quer ver? Mateus 7, versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque elas ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus, ele descia do monte e já ia ensinar. O povo olhava e falava assim: meu Deus, o que é esse cara? Olha a autoridade que ele tem. Porque ele dizia que toda autoridade me foi confiada do céu. Você só manifesta em público o que você conquista no secreto. Se você não tem secreto, o que você manifesta em público é só obra da sua carne. Mas se você tem uma vida de secreto, você manifesta fruto do Espírito na vida das pessoas. Quarto ponto, ele diz assim, para a gente encerrar: e vos anunciará o que há de vir. O que o Espírito faz? Para mim é um dos principais aspectos do Espírito Santo, é anunciar a volta de Jesus. Essa é a função dele nesses últimos dias. Anunciar a volta de Jesus. Por quê? Porque ele vai trazer entendimento para nós do que vai acontecer com a sua igreja nos últimos dias, dos eventos que só você vai ver os eventos que estão à nossa volta. Eu já disse, tenho dito aqui já alguns cultos. O cenário já está todo montado para a volta de Jesus. Se você pegar os livros dos profetas maiores, os livros dos profetas menores, e começar a estudar juntamente com Apocalipse, você vai ver que tudo já está pronto. Não tem mais nada para acontecer. Todas as profecias já estão montadas. E o Espírito Santo está nos avisando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só que as pessoas estão preocupadas somente com agora. Estão preocupadas somente com o presente, não se preocupam com o futuro que há de vir. Eu quero te falar aqui, te chamar a atenção, porque poucas vezes você vê igrejas pregando, pastores pregando sobre a volta de Jesus. É poucas vezes. Esses dias uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu não vou muito à igreja não, porque eu me decepcionei com o pastor. É sempre a mesma conversa. Eu me decepcionei com os homens, eu fico em casa, então eu ouço o que eu quero. Eu falei, tá aí. Eu chego lá na internet, digito ali no YouTube, eu quero ouvir uma palavra de fé hoje. Põe lá, você vai ver de monte. No dia seguinte, eu quero ouvir uma palavra de prosperidade. Cuidado com a palavra de prosperidade que você está ouvindo. Mas a pessoa nunca fala assim, eu quero ouvir uma palavra de juízo. Põe lá assim hoje lá no seu YouTube, juízo de Deus. São poucos. Eu vou ouvir uma palavra sobre a volta. Ninguém quer. Ninguém quer mais. Mas a Bíblia está dizendo que esse Espírito Santo, ele vai anunciar o que há de vir. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Ele vai vir. Maranata. Ele vai vir. Quer ver? Mateus capítulo 24. Nossa, isso está no Evangelho de Mateus. Quem falou que Apocalipse fala da volta de Jesus? Apocalipse não fala sobre a volta de Jesus. Quem fala sobre a volta de Jesus são os evangelhos. Apocalipse fala das igrejas. Apocalipse dá alerta para as igrejas. Mateus capítulo 24. Eu vou trazer um cara aqui para te dar aula de escatologia um dia. Eu vou trazer uma pessoa para trazer uma aula de escatologia nessa igreja. Um dos meus professores. Eu vou trazer. Em nome de Deus vai preparar. Você vai ver, nós vamos chorar, irmão. Nós vamos chorar. E a gente vai se converter de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A volta de Jesus. Eu vou fazer essa conta que nós fizemos lá junto. Eu vou pegar os textos da Bíblia. A volta de Jesus, ela não passa de 15 anos. Pela Bíblia o Senhor nos revela. Eu não posso afirmar. Aqui o texto está dizendo. Eu não posso afirmar. Porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia que ele volta. Só o Pai. Mas fazendo as contas de parábolas. Você pega as parábolas. Começa a fazer conta. De quando Jesus morreu. Jesus morreu praticamente no ano 33. Você começa a fazer conta de denário. Começa a fazer conta do milênio. Não passa de 15 anos a volta
de Jesus: se prepara. Se prepara. Se arruma a tua casa. Jesus tem falado muito conosco: arruma tua casa, porque vai acontecer. Quantos anos, só vou dar uma pincelada, quantos anos Deus deu para Ezequias, depois que ele ora? Vou parar por aí. Ele deu mais quantos anos? Mateus capítulo 24, versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser? Rápido. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Depois você lê o capítulo 24 todinho, você vai chorar. Logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Olha o que vai acontecer: as estrelas vão cair. Vão cair. Os corpos celestes são os anjos. Eles serão o quê? Abalados. Olha o que diz. Nunca leu, você pula 24, né? De Mateus. Então aparecerá no céu. Aparecerá o quê? Aonde? Vai aparecer o sinal do Filho do Homem. E todos os povos, quanto? Todo mundo, todos os povos se lamentarão. E, deixa eu dizer uma coisa para você, coisa fofa. Você vai ver Jesus voltando. O texto está dizendo que nós vamos ver Ele vindo. Nós vamos ver Ele vindo. E todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos como som de muito o quê? Você vai ver e você vai? Como o som de uma grande trombeta, uma forte trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu a outra. Aprendei agora. Aprendei quando? Agora. Quem está falando isso? O Espírito da verdade. Aprendei agora o que diz a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Deixa eu dizer uma coisa, o verão está chegando, hein? Essa volta está chegando, hein? Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. O tempo de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus criou o céu e a terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e Deus nos trará um novo céu e uma nova terra. O céu e a terra passarão, mas virá um novo céu e uma nova terra. Ali de Gênesis 1, Apocalipse 21, Deus dividiu a história da palavra em 7 dispensações. 7 dispensações. Primeira dispensação foi a dispensação da inocência, onde Deus planta Adão e Eva no jardim. E toda dispensação, queridos, existe uma legislação e existe um juízo. Ele dá algo e Ele vai julgar aquilo que Ele deu. Vou dar um pouquinho de escatologia para você agora. Ele dá uma lei, e sobre aquela lei o homem tem que fazer, sim ou não? E depois vem o juízo, Ele vem provar o homem. Legislação e juízo. A primeira dispensação, inocência. Adão e Eva colocados no jardim. E qual foi o juízo disso? Deus disse o quê? Não come dessa árvore. Se comer, no dia em que comer, vai juízo. Adão e Eva expulsos do jardim. Segunda dispensação, passaram-se séculos. Começa Adão e Eva expulsos do jardim. É a época, é a dispensação da consciência. O homem já estava consciente. E ali no meio do caminho acontece o juízo.
E qual é o juízo no final da consciência? Dilúvio. Deus vem com as águas e destrói. Ali naquele meio do caminho, Caim mata Abel, não sei o quê. Antes disso, na inocência, Caim mata Abel, depois vem Adão e Eva expulsos, o juízo do dilúvio. Terceira dispensação. Governo humano. Qual é o governo humano? Noé descendo da arca, povoando toda a terra, legislação. Deus estabelece uma lei. E qual é o julgamento no final da época do governo humano? Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Ele vem e divide e confunde todas as línguas da terra. Passaram-se a terceira dispensação. A quarta dispensação, governo patriarcal ou abraâmico. Chamada de Abraão é legislação. Deus estabelece toda a lei, todo propósito para o ser humano, mas o humano não consegue. Juízo. E qual é o juízo? As 10 pragas do Egito. Está lembrando? Está lembrando aí um pouquinho da Bíblia de Gênesis? Eu vou até Apocalipse. Está lembrando? Quinta dispensação é a época da lei. Qual é a legislação da lei? Chamado de Moisés. E qual é o juízo da lei? Crucificação de Cristo. Sexta dispensação, Deus dividindo a história, é o tempo da graça. E nós estamos nessa dispensação, já partindo para a sétima. Presta atenção. É só você estudar isso. Época da graça, legislação da graça, descida do Espírito Santo. Aqui que nós estamos dizendo, o Jesus sobe e o Espírito, graça. João capítulo 14 a 16. O Espírito desce. A legislação foi feita. Só seria salvo aquele que confessasse a Jesus. E qual é o juízo no final da graça? A grande tribulação. Vai acontecer? Vai. Sinto muito para alguns, mas vai acontecer. E eu anseio por isso. Porque nós não vamos ficar na grande tribulação. O Senhor nos arrebatará antes. Queridos, essa igreja, ela crê e prega no pré-tribulacionismo. A igreja não vai participar da tribulação. Jesus vai nos arrancar antes. E a palavra arrebatamento é arrancar com violência. Como um relâmpago. Como um piscar de olhos. O joio já está sendo separado do trigo. O joio vai para um celeiro ser queimado e o trigo vai ser guardado nos celeiros do Senhor. Ele vai separar. A sétima dispensação e última, ela começa, lógico, com a grande tribulação. E ela começa, como nós lemos Mateus 24, a segunda vinda visível de Jesus. Nós estaremos entrando ali. Eu estava olhando o mapa das dispensações. Nós estamos bem pertinho da segunda volta. A legislação foi dada. E o juízo vai ser qual? O julgamento do grande trono branco em Apocalipse. Olha a pessoa que está ao seu lado. E você ainda fica, fala assim para ela, você está preocupando com as coisas daqui da terra ainda? Sabe qual é o problema da igreja? Eu não vou porque fulano não olha para mim. Eu não vou porque o pastor isso. Eu não vou porque o Ronaldo tem aquela cara feia. Ele é feio mesmo, fazer o quê? Só a Cláudia mesmo para gostar dele. Eu não vou porque isso. Sabe, coisinhas, Ronaldo, pequena. Eu só dei uma explanação do que está acontecendo. Preocupado com agora. Porque Deus não me deu isso aqui. Quem falou que Deus tem que te dar? Quem falou que Ele tem que te dar? Ele não é obrigado a te dar. A única coisa que Ele deu foi Jesus. Não tem que dar mais nada. Isso é suficiente para nós. Ele virá, querido. Ele virá. Você entende isso? Por que Ele virá? Efésios capítulo 5, verso 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se prepara, igreja de Jesus. Ele virá nos buscar.
Ele virá nos buscar. O nosso principal objetivo deveria ser nós estarmos sendo preparados para a sua volta, para que nós possamos participar da ressurreição do último dia. Mas está preocupado com coisinhas pequenas, preocupado se vai ter, se não vai ter. Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te deixar. O pão de cada dia nunca vai faltar na tua mesa. Mas o pão vivo que desce do céu está aqui há mais de 2000 anos. Ele morre, sobe, o Espírito vem, e Ele está aqui dizendo: Ele vai voltar, Ele vai voltar. E a igreja está com os ouvidos tapados. Desperta, a igreja de Jesus. Desperta, a Bíblia diz: ó tu que dormes, e Cristo te estabelecerá. O quinto e o sexto ponto, no versículo 14 e 15 eu encerro. O Espírito da verdade vem para glorificar a Cristo. O Espírito Santo exalta a Cristo em todos os aspectos e revela-o a nós. Isso vai nos ajudar a compreender quem Ele é e como Ele é. E último ponto, no versículo 15. Jesus diz: o Espírito receberá o que é meu. O Pai confiou todas as coisas ao seu Filho, o seu poder, querido. Portanto, o Espírito da verdade recebe de Jesus e revela a nós. Ele está de fato recebendo as coisas que o Pai deu de seu Filho, entregando para a igreja. Abre comigo em Efésios, eu encerro com esse texto, Efésios capítulo 1. Você não pode ficar. Você não pode ficar. Vai ser terrível esse grande dia. Vai ser, a Bíblia diz que é terrível esse grande dia. Queridos, nós como igreja, nós não poderemos ficar. A gente tem que subir com Ele. Você não pode ficar. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Entenda o que nós estamos falando nesses últimos anos. E você não pode ficar. Você tem que ser arrebatado. Você tem que ser arrebatado. O inferno não é lugar para a igreja. O inferno é lugar para o diabo e os seus anjos. Desperta, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes espirituais. Aqui não é bênção material, é bênção espiritual. Nas regiões celestiais, essas bênçãos espirituais é aquilo que está preparado para nós. Porque Deus nos escolheu. Fala comigo: Deus me escolheu. Fala a pessoa do seu lado: Deus te escolheu. Meu Deus, que privilégio! Ele nos escolheu. Você que me assiste, o Senhor te escolheu. Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos isso aqui, ó. Não é ser rico, não é ter casa, ter isso. Ele nos escolheu para sermos santos. Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis em sua presença. Ah, pastor, o que vai ser de mim se Deus não me der? Ele já te deu Jesus. Ele pode não te dar bens materiais, Ele pode não te dar dinheiro, mas Ele já te deu um céu preparado para você. Ele nos separou para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Fica de pé comigo. Fecha os teus olhos. Não desliga a câmera ainda não. Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você agora. Você que me assiste da mesma maneira.
Se você puder, feche os teus olhos. Olha para dentro de você. De tudo isso que foi falado aqui, como está a sua vida? Essa manhã é manhã de arrependimento, querido. Essa manhã é uma manhã de conversão. Esta manhã é uma manhã de transformação, um dia de transformação para quem me assiste. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. O Espírito da verdade vai te guiar. O Espírito da verdade está te revelando Jesus como Ele é nesses dias. Ele estará voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Ele voltará e o Pai vai glorificar o Filho através das nossas vidas. Onde estão as tuas preocupações esses dias? Preocupações com coisas pequenas. Não que você não tenha que ter coisas materiais ou dinheiro, não é isso. Pelo amor de Deus, entenda. Deus vai te dar, mas para você investir no reino dEle. Você conquista no fruto do seu trabalho, com o fruto do seu trabalho. Mas há algo muito mais importante para nos preocuparmos esses dias. Espírito Santo, Tu és um Deus todo-poderoso que virá nos buscar um dia. A Tua igreja virá nos buscar. O Senhor virá buscar a Tua igreja. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para a Tua palavra, para o Teu amor, para a Tua bondade, para a Tua graça e também para o Teu juízo. Espírito Santo, chegará aquele dia em que nós o veremos do céu, em que nós ouviremos o som da trombeta, e o Senhor virá com poder e grande glória, com os anjos do céu, levando a Tua igreja para o grande dia, Senhor. E nós queremos nos colocar em Ti. Arrependemos dos nossos egoísmos, arrependemos do nosso ego, da nossa ganância, dos nossos orgulhos, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, começa a orar, querido, começa a orar.